Boa noite, igreja. Tudo bom? Bom, meus queridos, eu queria dizer para vocês nesse momento que vocês são pessoas seletas. Ouvir a palavra de Deus, né, irmão Índio? Nós sabemos que vale mais que ouro refinado, que prata. E tudo que você veio de fora, tudo, a palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer os seus pensamentos, conhecer os caminhos que eles querem para vocês, isso vale ouro. Às vezes a gente não tem noção disso. Quando eu chego aqui e vejo a igreja lotada, eu fico feliz por isso. Quando eu vejo a igreja vazia, eu também fico feliz por isso. Que sempre tem alguém procurando a palavra de Deus. E às vezes uma pessoa entra aqui, às vezes está vindo aqui a primeira vez, e uma palavra que ela saia daqui no coração, se ela sair com uma palavra que eu disser aqui na frente, ou que o irmão falar aqui, um pedido de oração, e essa palavra mudar o comportamento dela, nós daremos glória, e os anjos darão glória, e Deus dará glória a isso. Isso é importante, porque as palavras de Deus, elas mudam o comportamento das pessoas. Amém? Irmãos, hoje eu vou tratar de um assunto, bastante delicado, um assunto também que trata da formação do caráter do homem e que é o conhecer a Deus. Eu vou falar da sabedoria. O que é ser sábio hoje em dia? Quando acessamos a internet ou saímos aí para a rua, a gente extrai os conhecimentos do mundo e esses conhecimentos do mundo acabam até afastando do que Deus tem verdadeiramente para nós, ou seja, a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria de Deus, já diz aí o salmista, é conhecer a Deus e ter temor a Deus. Eu vou estar falando aqui para vocês sobre o juízo, sobre a justiça e sobre a misericórdia de Deus. O que isso influencia na minha vida? Eu vi a irmã aí se emocionando a respeito do Rodrigo. Qual que é o seu nome, irmã? A Roberta citando aqui. E eu vou estar falando sobre isso. Qual é o papel de nós cristãos? Será que se alguém tivesse presente lá, será que alguém falou de Cristo para ele? Será que sim? Será que não? Mas será que negligenciamos o nosso dever cristão, o nosso dever social ou o nosso dever espiritual? Essa é a pergunta que eu faço sempre, porque talvez poderíamos, de alguma forma, ter contribuído para a vida desse garoto. Bom, eu penso aí para os senhores, para iniciarmos, a música iniciou, foi até o Espírito Santo que escolheu, 2 Coríntios 3,18. Por favor, se tiver como colocar aí na frente, facilita. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Tem outras versões que falam da glória e glória, que nós cresceremos de glória e glória. Mas o interessante é essa transformação. A partir do momento, Roberta, que nós encontramos Deus, nós somos transformados. O porquê disso? Porque Deus é luz e nós nascemos pecadores. E se nós nascemos pecadores, nós nascemos em trevas. Os dois únicos que não nasceram em trevas foi Adão e Eva. E mesmo assim entraram em pecado. A partir de então, todo mundo que vem depois dele é um pecador e está em trevas. E ao conhecer a Deus, quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a tua palavra, seguimos o teu caminho, imediatamente a luz começa a invadir o nosso coração.
e as trevas começam a sair. E eu passo a ter gosto das coisas de Deus. Eu passo a querer conhecer a Deus. E o mundo tenta o quê, irmã Odete? O mundo tenta me tirar. E aí eu faço o quê? Eu dou um mau testemunho. Sim, nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra. E aqui está mais para resgate. Resgatando as pessoas das trevas. E a nossa função como igreja, a nossa função coletiva é tentar ajudar o irmão próximo que está aqui do lado. Irmão, você está dando mau testemunho, irmão. Levante. Irmão, será que eu estou vacilando na minha fé? Por favor, seja igual Davi, sonda o meu coração, esclareça os meus defeitos, mostre as minhas iniquidades, porque a iniquidade, ela é contrária ao quê? A misericórdia de Deus. Vamos falar sobre misericórdia de Deus também. Antes disso, eu preciso definir 3 tópicos para vocês, que é a respeito da negligência que eu disse anteriormente, imprudência e imperícia. Eu vou trazer para o nosso ordenamento aqui jurídico, né, para nossas leis específicas, e depois eu vou trazer para o nosso evangelho sagrado. O que é ser negligente? Às vezes a gente vê diversamente nas Bíblias, né, na Bíblia, falando sobre negligência. Vamos pegar uma ponta aqui que fala sobre negligente. Vamos para Hebreus 2. Hebreus 2, por favor. Hebreus 2. Vamos lá. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais o desviemos. E se prestar atenção aí, senhores, veja bem, por isso é preciso que prestemos atenção, maior atenção. A negligência é falta de atenção. A negligência é deixar de fazer alguma coisa. Porque às vezes o irmão pensa, eu sou pecador porque eu agi de tal maneira. E não é só isso. Você peca também por deixar de fazer alguma coisa. Às vezes você ouviu a palavra, né? O Haroldo ouviu a palavra de alguma maneira, ou a Johanna ouviu a palavra de alguma maneira. Você aumentou o seu conhecimento da palavra de Deus, se encheu, né, daquele conhecimento. E um irmão, em determinada hora, Deus colocou um pequenino do teu lado, um filho, talvez poderia ser até o Rodrigo. E você, por estar enraizado com o mundo, porque o mundo faz isso com as pessoas, você deixa de prestar-lhe a assistência, cujo Deus o colocou do teu lado. E porque você sabia a palavra de Deus. E você faz o quê? O que você faz? Você deixa de fazer. Você é omisso. Você pode ser comisso, você pode agir, e você pode deixar de agir. E quando você deixa de agir, você também está pecando, porque você está negligenciando a palavra de Deus. Bom, dando sequência aí para os entendimentos sobre negligência, imprudência e imperícia. Eu vou contar um caso concreto meu, para que vocês entendam sobre negligência, para a gente ir automaticamente montando o raciocínio da palavra. Uma vez eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, e tinha um caminhão do meu tio, que ele tinha acabado de chegar lá no bairro Residencial Gramado, e para quem conhece o bairro Residencial Gramado, as ruas é um pouco descaída, né? E aí ele estacionou o caminhão. E quando ele estacionou o caminhão, eu, 9 anos de idade, aquela euforia toda, né? Sabe como é que é o jovem, né? O Edmauro já foi, né? O jovem, menino, né? É o menino, já é jovem, né? Adolescente. Mas ele já foi aí uma criança. E eu era daquele jeito, né? E quando parou, estacionou o caminhão, eu pulei já em cima do caminhão. Na hora que ele desceu, eu já subi pela porta do passageiro. Já abri. Ele foi negligente naquela hora, né? Por quê? Porque ele nem percebeu que eu tinha subido no caminhão. Ele tinha que prever que tinha um Marcelo lá custoso, e ele tinha que fechar aquilo ali. Mas ele foi mais negligente ainda. Foi mais, doutor Marcos. Ele esqueceu de calçar o caminhão.
Se ele tivesse calçado o caminhão, imagina o que ia acontecer. Era um 1113, Cacá. Conhece o 1113? 1113 é um caminhão, né? Hoje em dia, né? Antes era famoso. Hoje em dia, você vê muito caminhão 1113 por aí. Está um pouco velhinho, né? Não, 1113 mesmo. Era 1113. Eu lembro, eu que entrei no caminhão, ô Andy. Era eu que estava lá, pô. É da Mercedes. Mercedes-Benz, amém. Bom, quando eu entrei naquele caminhão, eu simplesmente puxei o freio de mão, que é o que tinha dois, um freio de mão, na verdade, é de mão mesmo, né? Tem aquele freio de mão de pé, mas esse aí era de mão, o manequim. Eu puxei e já desengatei a marcha naquele minuto, em 10 segundos que eu entrei no caminhão. E o caminhão começou a andar, descer. E eu estava achando aquilo uma maravilha. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu fiz o caminhão andar. Ainda vou receber o elogio. Nossa, meu pai vai vir cá, vai ficar feliz comigo. A gente não tem nem noção das coisas, né? Quando a gente faz, às vezes, errado. E a gente acha que está fazendo certo. É assim na nossa vida, até espiritual, né? E meu tio já saiu gritando lá da casa, né? Você está ficando doido, moleque. Você está doido. Já entrou no caminhão, puxou o freio de mão. E eu esperando muito obrigado, ele foi e me deu um tapa. Me bateu. E eu não entendi o que estava acontecendo, na verdade. Eu não entendi, eu achava que estava fazendo uma coisa boa. E a vida da gente cristã é assim. A gente vai caminhando em determinado momento de uma direção, e aí nós tomamos o conhecimento de alguma coisa, e temos que realinharmos a nossa conduta com Deus. É assim a vida do cristão. E ela é constante assim. E por muitas vezes há negligência também. Da mesma maneira que se ele tivesse calçado o caminhão ou fechado a porta do caminhão, eu não tinha entrado, a gente deixa a nossa casa aberta, as nossas portas abertas para as coisas do mundo. Negligenciamos o Evangelho. Literalmente, negligenciamos. E ficamos o quê? Volúveis para as coisas do mal. Peço também que coloque aí Hebreus 13, irmão. Coloque aí Hebreus 13, para a gente falar mais um pouco de negligência. E eu pergunto, irmão, por que eu venho para a igreja enquanto isso? O irmão está colocando lá na frente, Hebreus 13. O que eu estou fazendo aqui numa congregação com diversas pessoas? Para qual fim que eu estou aqui? Hebreus 13. Seja constante no amor fraternal. É o que está aqui. Vou pegar na minha Bíblia. Está um pouco diferente. Vamos lá, Hebreus 13. Hebreus 13. Aqui está 13:1, né? Na minha está o seguinte, está diferente. Seja constante o amor, não, é isso mesmo, seja constante o amor fraternal, desculpe, a sequência. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram os anjos. Será que é importante essa questão de negligenciar? Será que deixaremos aí de pregar o Evangelho? Na sequência, temos também, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Perceberam o que o Evangelho faz o convite para nós cristãos? Entenderam por que eu falei aqui do irmão do Rodrigo? Entendeu o que acontece no mundo, que o Faires disse também? As coisas do mundo estão acontecendo, Deus está contando com os irmãos da igreja para atuarem na pregação do Evangelho. Deus está contando com quem tem conhecimento, porque muito lhe fora dado e muito lhe será exigido.
A partir desse momento, nós temos um peso maior, que ouvimos a palavra de Deus. Não somos somente ouvintes, nós agora participamos de todo o plano que Deus fez quando fundou o mundo. Isso é muito interessante. Então, essa questão de negligenciar, mesmo fingindo que não está acontecendo, mas Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe o que está acontecendo. Muitas pessoas, elas necessitam de edificar a sua fé. Por isso que ela vem na congregação. Porque o irmão tem que perceber, ou pedir para o Espírito Santo fazer, porque venha dele, isso vem dele, os senhores. Essa compaixão e compadecimento, né, irmão Índio? Vem de Deus, não vem de você, Roberta. Não é seu isso aí não é sua posse, não é sua titularidade. A gente é só instrumento de Deus. Então a gente tem que pedir para ser utilizado de maneira correta, constantemente. E para que eu peça a Deus isso, eu posso pedir essas coisas para Deus? Esse dia eu falei com uma irmã, ela falou assim, não, eu só agradeço. Eu falei, não, mas você trata de pedir também. Salomão pediu, por que você não pode pedir? Mas pede certo. Salomão fez alguns pedidos, e eu vou passar agora para a sabedoria. O que é a sabedoria, irmã? Né? Salomão pediu muita coisa para Deus, não pediu? E o interessante é que em Tiago 1:5, a Bíblia Sagrada ensina a gente até como pedir isso para Deus. Coloque em Tiago 1:5, por favor. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Amém. Também em Provérbios 2:5, cita aí, vamos na Bíblia Sagrada? Vamos bater um pouquinho na Bíblia Sagrada, que ela esclarece muitas coisas para a gente. 2 Crônica 1:7. 2 Crônica 1:7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. O que Salomão pediu naquela noite? Sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Quem era Salomão? Salomão, filho de Davi. Salomão, ele pediu sabedoria. Deus deu sabedoria a Salomão. Deus deu riquezas a Salomão. Deus deu tudo a Salomão. Até o que ele não pediu, Deus deu. Mas o interessante é a sabedoria, porque eu vou saber administrar as coisas que Deus me deu para a própria pregação do Evangelho, e não serei negligente de forma alguma. Eu não negligenciarei, eu não deixarei de fazer as coisas, porque Deus me deu a sabedoria. Essa constante ligação é interessante. Em Provérbios 2:5 agora. Provérbios 2:5, fala mais um pouco sobre a sabedoria. Provérbios 2:5. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando você pede sabedoria para Deus, e o cristão sábio, ele teme a Deus. Por que ele teme a Deus? Porque ele reconhece, nesse tamanho de universo, que você não é nada. Né? O ser humano é uma coisinha pequena, é um cisco. E não é nada, porque nós achamos que somos alguma coisa. Esse é o problema do cristão. O cristão sempre acha que é alguma coisa, ele acha que é muita coisa. E, na verdade, nós somos um cisco, nós não somos nada. E Deus, que é maior, dá a nossa força. Nós somos fortes com Deus. Deus utilizando a gente é alguma coisa. É assim que funciona. No Salmo 90:14 também, ele fala, eu salvarei, em Salmo 90:14, eu salvarei quem conhece o meu nome. Conhecer Deus é uma coisa bastante profunda. Eu refleti
essa semana sobre conhecer Deus. Será que eu conhecia Deus mesmo? Né? Deus, me mostre a sua misericórdia, me mostre a sua justiça, me mostre o seu juízo, porque isso é conhecer a Deus. Não glorie o homem nas suas riquezas, nem o sábio na sua sabedoria, ou o forte na sua força. Glorie-se em conhecer a Deus, o seu juízo, a sua justiça, a sua misericórdia. Glorie-se porque você teme a Deus. Glorie-se porque Deus, Ele está à frente de tudo, Ele está à frente de todo o comando, e Ele quer fazer parte da sua vida, e Ele fala para você executar algumas atividades. Qual a atividade que Deus pede para você seguir, o Fares? Deus fala para a gente seguir o caminho, que é o melhor, porque Pai nosso que estais nos céus, Ele está nos céus, Ele vê onde você vai seguir, e você às vezes insiste em pegar uma direção diferente, e Deus te coloca em uma determinada direção, porque Ele está vendo tudo, por isso que Ele quer que você faça a tua vontade, né? Como o irmão Odete falou, às vezes as pessoas não gostam, é óbvio que não gosta, porque a gente às vezes, irmão Odete, às vezes a gente não gosta de repreensão, a gente não gosta de disciplina, o ser humano é assim, mas todo ser humano que está debaixo do sol, segundo a Bíblia Sagrada, segundo Salomão, é pecador. Não existe nenhum que não seja pecador. E se ele é pecador, ele necessita de repreensão. É assim. E essa repreensão faz parte. Só que o nosso orgulho, ele é maior. O nosso orgulho costuma ser maior. E às vezes a gente ouve um sermão, às vezes uma pessoa fala alguma coisa. Quantas vezes eu já pregando, o irmão não concordava com a coisa que eu falava, na minha frente, balançava a cabeça, desfazia às vezes do que eu estava falando. Por quantas vezes Paulo não foi desfeito também? Então, amém. Se o irmão faz isso, amém. Quer dizer que eu estou fazendo algum efeito, ou estou aqui falando algumas coisas que as pessoas querem ouvir, ou que elas precisam ouvir. Né? Eu tenho que falar que as pessoas precisam de ouvir. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Se eu for falar coisas, se o Espírito Santo me tocar, e eu tiver de falar alguma coisa, eu vou falar. Porque eu tenho que falar isso, é minha obrigação como atalaia. As coisas estão acontecendo, estamos vivendo o final do tempo. Se fizermos estudo das 2.300 tardes e manhã, se nós conhecermos a Deus realmente, Ele vai mostrar que estamos mais para o final do que no começo. Ou foi ontem que o Adão e Eva nasceu? Por muitas vezes devemos deixar de fazer as nossas coisas, porque quando encontrarmos as nossas vidas, nós perdemos ela. Deus fala isso, quando você encontrar eu, você vai perder sua vida. Você a perderá. Só que a perderá é um erro de português, né? Perdê-la-á, que é um futuro do presente, então tem que ter um mesóclise aí no meio, que é o pronome. Olha que interessante, perdê-la-á. Quando você encontrar a sua vida, na verdade você perdê-la-á, porque você vai encontrar as coisas de Deus. E às vezes eu tenho que deixar de fazer muitas coisas. Às vezes eu tenho que abrir minha casa, meu espaço. Aí você fala, por quê? Às vezes eu tenho que implantar um pequeno grupo na minha casa, se for a vontade de Deus, sim. Porque segundo a tua vontade, não é segundo a minha vontade. E pelo andar do que está acontecendo aí no mundo, pelo andar do que está acontecendo, rapidamente os cultos abertos não serão mais possíveis. Aqui no Brasil, vocês acham que culto aberto sempre foi aberto? Aqui no Brasil teve uma época, eu não me lembro, em 1800 e alguma coisa, eu não me recordo, mas os cultos eram fechados. A liberdade religiosa não existia aqui no Brasil. Eu acredito que os adventistas da época achavam que já estava vivendo o fim dos tempos, né? E realmente não existia. A porta da igreja fechou. E se a porta da igreja fechou, aonde nós vamos reunir? Na praça pública? Também não, porque não terá liberdade religiosa aqui, não terá liberdade religiosa. Por isso Deus já está preparando os lares, por isso Deus já está preparando, que a gente se prepare. Então tudo de Deus tem um fundamento, mas nós precisamos o quê? O que nós fazemos? Justificamos sempre, tentamos seguir outro caminho, e não o caminho de Deus. A gente insiste em fazer isso, é do ser humano. Vamos dando sequência aí também, sobre o que é conhecer a Deus, né, e
E eu vou falar um pouco agora, eu vou falar um pouco da justiça, né? Salmo 103. Enquanto ele coloca aí, Salmo 103, 10, que fala um pouco de misericórdia e justiça. A definição de misericórdia e justiça, que eu vou tentar fazer uma conceituar também. Salmo 103, 10. Deus, o que Deus faz? Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quem é que faz isso? Isso é a justiça de Deus. Deus, ele não vê você, ou Roberta, ou o irmão índio, as coisas que você faz, e eu vou lá logo reprimi-lo daquela maneira. Não é a medida, Deus não faz não é a forma de justiça dele. Quem faz isso são os homens. Lembram? Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei de Talião. Era o que ocorria na época. Hoje em dia não. Hoje em dia o que as pessoas fazem? Justiça com as próprias mãos. Até pela ineficácia do Estado, a balbúrdia que está acontecendo. Às vezes a pessoa faz justiça até com as próprias mãos, mas Deus não. Deus, ele perdoa a iniquidade. Ele te perdoa. Bem-aventurado é aquele que Deus cobre o seu pecado, te atribui bondade e não te atribui maldade no seu coração. Assim é Deus. Deus é misericordioso. Eu pesquisei sobre essa palavra, Cacá, misericórdia. Eu achei ela em hebraico. E ela em hebraico ela é um pouco diferente das nossas palavras. Em hebraico ela é tsedek, que veio do tzedeká. Essa palavra, esse TSD, é uma consoante que é uma palavra primitiva do hebraico. Nossa seria, por exemplo, pedra, aí tem a pedreira, né, que vem de pedra, o radical da palavra é pedra, e tem um derivado que é a pedreira. Aqui o interessante é que essa misericórdia, ela tem outra expressão hebreia. Essa misericórdia, essa palavra de tzedek, na verdade, ela tanto é justiça, quanto é misericórdia para os hebreus. Anda junto, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. E o que é a misericórdia? É o que eu li anteriormente, compadecimento. Compadecer por outras pessoas, tratar uma pessoa melhor do que ela deve. Ou seja, eu não vou tratá-la conforme a sua iniquidade. Eu vou tratá-la melhor. Porque não sou eu que trato ela assim, é o Espírito Santo que age em mim. Porque não sou eu mais que vivo, e Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que agir conforme a justiça de Deus. O tanto que é interessante a gente estudar as coisas de Deus. Aí eu falo para vocês, é sabedoria ou não é sabedoria a gente conhecer as coisas de Deus? Conhecer Deus, Ele te salva, Ele te tira do caminho errado. E às vezes você vai deparar com tribulações, mas bem-aventurado é o cristão que sofre tribulação. Se a pessoa procura a igreja adventista, porque na igreja dela às vezes teve algum problema com o irmão, eu falo, gente, fique na sua igreja, sou bastante sincero, porque aqui tem problemas também. Aonde que ele vai colocar problemas? Satanás ele apresentou, foi para Pedro, na frente de Jesus Cristo. Não olhe o teu irmão. Não olhe o teu irmão, olhe Jesus Cristo. Porque aqui tem problemas, só que se você procura a igreja, por ela ser detentora, por ela procurar a verdade, a Bíblia Sagrada, e falar transparentemente, não pulando nenhum versículo, essa é a igreja. Aí você pode vir para cá, porque aqui não tem disfarce, ninguém vai disfarçar. Vai falar a verdade, conforme o entendimento de 1844 até o dia de hoje, que é a verdade de Deus, a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus, e pedindo sempre a instrução do nosso Pai e a sabedoria. Bom, continuando também, eu gostaria de falar mais sobre sabedoria, Provérbio 1, 20. Provérbio 1, 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Pode ir descendo. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com sua inexperiência?
Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Continua. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a mão. Amém, irmão? Tá aí tá bom. Viram? Ele pegou e personalizou a sabedoria. Você viu que interessante? Ele deu vida à palavra sabedoria. Como se a sabedoria entrasse naquela porta ali, passasse do lado do Cacá, entrasse aqui no meio e começava a conversar com vocês. Irmão Índio, não rejeita as minhas palavras, irmão Índio. Deixa eu te falar, meu caminho é certo. A sabedoria conversando com cada um, de perto. Mas as pessoas fazem o quê? Da maioria das vezes, quando a gente sai para fora? Zombam, né? Acham que somos pessoas alienadas. Acha que a gente não tem entendimento e nem conhecimento. Porque às vezes não temos um pós-doctor aí fora. Às vezes. Porque nada impede do cristão procurar o conhecimento de Deus. Paulo falava mais de 5 línguas e falava com os filósofos, cada um segundo a sua preparação. Então, às vezes, somos rejeitados por isso. Mas é melhor ser rejeitado pelo mundo do que rejeitar o Evangelho de Deus. É melhor, porque a sabedoria clama às portas do mundo, todo mundo está conhecendo Jesus Cristo. E eu quero fazer parte da solução e não do problema. Eu quero ajudar minha igreja, coletivamente, a buscar, a pregar, a falar do Evangelho. E tudo, em toda a minha força, em todo o meu conhecimento, com toda a minha coragem. Eu quero que Deus me capacite para isso. Amém. Também, senhores, o que eu gostaria de dizer para vocês, a respeito da negligência, tem quanto tempo, Fares? Está acabando já, né? Sim. Está acabando, Marcelo. Não estende muito, não. Bom, eu queria dizer para o senhor o seguinte, para vocês se atentarem com a própria igreja, tocou muito no meu coração essa questão dos irmãos da igreja, dos irmãos na fé. Não se abalem com os irmãos dentro da igreja. A gente vai enfrentar problemas dentro da igreja. Satanás ele não consegue acabar com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é vitorioso, mas ele vai criar contendas dentro da igreja. Ele vai criar problemas dentro da igreja. E a gente tem que olhar o irmão com um olhar de fé. Olhar que às vezes ele vai falar coisas absurdas para vocês. Eu já ouvi coisas absurdas. Eu já falei coisas absurdas. A gente é assim, a gente é ser humano. Não olhe o irmão que está do lado. Vejam quem é santo, quem é justo e misericordioso, que é Jesus Cristo. Olhem somente Ele nessa caminhada da fé. Tentam focar o Rei, o Eterno, o pleno, a plenitude. Não olhe o teu irmão. Por mais que ele te traga para a igreja, ele foi uma pessoa boa, que te caminhou no caminho certo. Ele pode cometer um erro. Aí você deixa essa igreja por causa disso. Não deixe essa igreja por causa disso. Não deixe nenhuma igreja por causa disso. Deixe uma igreja que seja omissa quanto à verdade. Aí você deixa, que você vai ser responsabilidade por isso. E a partir do momento que você tomou conhecimento do que é verdade, permaneça e lute por ela até o fim. E eu queria dizer para os senhores que prestem atenção nos seus irmãos, que nós temos um irmão de nossa igreja, teve um problema com droga, né? Ele já era até um usuário, e ele me liga desesperado, falou: Marcelo, eu não posso ir em nenhuma clínica, porque todas as clínicas, esses dias eu entrei numa clínica, era uma clínica ecumênica, até clínica ecumênica já tem, senhores, para conhecimento de vocês, lá um dia o pastor, um dia o espírita, demonstrando as doutrinas do Chico Xavier, um dia o padre, e um rapaz falou para mim um dia, e eu fui curado nessa clínica, não esse rapaz da Adventista, mas ele falou: não, lá eu não piso. Então onde você vai, irmão? Vamos orar por você. O que eu posso fazer? Estou orando e pedindo para Deus abrir umas portas para a gente, para ver se a gente consegue também achar alguma coisa para ele, abrir até uma clínica, quem sabe abrir uma clínica adventista do 7º dia de recuperação. Será que temos problemas na nossa igreja? E se a gente verificar os adventistas, será que temos filhos de adventista com problema? Tem, gente, e muito, porque não tem classe social.
está atingindo todo mundo, os problemas das drogas. Então, a gente tem que pedir para Deus nos dar sabedoria, aumentar nossa percepção do irmão que está do nosso lado, que podemos estar tendo muitos problemas do nosso lado, e às vezes ficamos muito deprimidos, às vezes ficamos sem fazer, às vezes ficamos até omissos e negligentes, sendo que a obra é muito grande, tem muita coisa para fazer aí fora, tem muita coisa para fazer aqui dentro. Participem da obra do Evangelho de Deus, para não participar de outra obra. Preencham as suas coisas do dia a dia com as coisas de Deus, para não ser preenchida com outras obras. Essa é a minha mensagem hoje que eu deixo para vocês. Eu agradeço aí o privilégio de estar aqui hoje, participando e pregando o Evangelho, e tendo vocês também aprendendo cada dia mais com o índio, aprendendo com o problema das pessoas, porque amanhã haverá outros problemas, e eu não quero ser omisso quanto a isso. Eu quero participar, eu quero ajudar, na medida da minha força. Deus esteja com vocês, que Deus abençoe o caminho de todos vocês, que o Espírito Santo direcione qual o caminho correto, que eu aceite a repreensão de Deus a respeito da minha santificação, seja do Espírito, seja da razão, da inteligência, seja até de uma alimentação correta, que eu aceite isso, que eu não recuse, porque a igreja tem uma estrutura imensa, a igreja tem uma doutrina de saúde, a igreja tem uma tradição excelente em cima disso, que eu aproveite, Deus, me mostre, que eu aproveite essas coisas da igreja adventista do sétimo dia, e exerça efetivamente, e ajude a pregar o Evangelho. Amém. Vamos encerrar o nosso culto cantando o hino 391, cada vez mais puro, 391. Mais puro, faz-me o coração.